Oi pessoal, eu sou o Antônio. E eu sou a Aline. Semana passada nós falamos sobre como reagir a agressões verbais. Você já viu o vídeo? Se não viu, veja. Mas e se você é o agressor? A sua família tem tranquilidade sobre como você vai reagir a situações difíceis? Ou então eles ficam morrendo de medo da sua reação? Hoje nós vamos falar sobre o que a Bíblia ensina sobre a ira. Nós nos baseamos no texto da Marcia Pease, no livro Mulheres Aconselhando Mulheres, e também no texto do Wayne Johnston, do livro Homens Aconselhando Homens. A ira é um pecado que muitos de nós cometemos. Muitas vezes pensamos que se mantivermos a ira sob controle, não há nenhum problema. Mas tentar manter a ira sob controle é como tentar domesticar um leão. Você acha que tem o controle da situação, mas uma hora ou outra ele vai se manifestar. Além disso, por mais que você ache que está se controlando, a sua família percebe o que está acontecendo, que você está lá por dentro assim, e ela é afetada, porque pessoas iradas tendem a ser mais egoístas e ter menos compaixão pelos outros. Além disso, quando você se ira, provoca brigas com seu cônjuge e filhos, e provoca neles a ira também. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. Isso mesmo. O problema é que a sua família convive com você e com os seus acessos de raiva. Então eles vão aprender com você a também expressar a raiva deles. A Bíblia diz: não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Pois é. É isso que você quer para sua família? É isso? E o pior é que quando você se acostuma a reagir com ira, você acaba fazendo isso sempre, mesmo quando a situação não deveria provocar ira. Pequenos problemas, pequenos desentendimentos se tornam fonte de muita ira, o que desestrutura completamente a família. É, um perigo. Talvez você pense que é impossível controlar a ira, mas a Bíblia diz que você pode mudar sim, e nós vamos te mostrar como fazer isso. Em primeiro lugar, você precisa reconhecer a culpa pela ira. Apesar de achar que a culpa não é sua, e sim das pessoas que te provocam, ou então das circunstâncias que te atrapalham, o fato é que a ira é um pecado e só você é responsável por ele. Pessoas ou situações podem agir como um gatilho que te faz assim, explodir. Mas essa explosão só acontece porque a ira já está assim dentro de você. Essa ira é gerada pelo seu orgulho, o seu egoísmo, a sua irritação ou a sua frustração. A Bíblia diz que a pessoa irada age como um tolo. Olha o que ela fala. Quem tem entendimento controla a sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. Está em Provérbios, gente. Isso mesmo. Diante de Deus, você é responsável pela sua ira e Ele manda você se livrar dela. Agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Está escrito lá em Colossenses. Tudo isso está conectado. Quando você se ira, você fica furioso e expressa muita raiva. E aí acaba sendo maldoso com as pessoas, sem ter respeito com a pessoa com quem você está irado. Aí você vai acabar falando mal dela e vai acabar usando uma linguagem obscena se você resolver xingar a pessoa. Então, a ira te leva a cometer muitos outros pecados. A Bíblia mesmo confirma isso. Ela diz: a pessoa irada provoca conflitos. Quem perde a calma facilmente comete muitos pecados. Sim. Uma coisa vai levando a outra. A ira prejudica os outros, causa conflitos e provoca dor. Ela sempre resulta em agressão ao outro. Por isso é preciso confessar a Deus a sua ira como um pecado. A confissão é o caminho para o perdão. A Bíblia diz para não nos enganarmos fingindo que o que fazemos não está errado. Sabe o que ela diz? Se afirmamos que não temos pecados,
enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está lá em 1 João, gente. Que maravilha! Então, depois de reconhecer e confessar a sua ira, o segundo passo é reconhecer os desejos que levam à ira. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. Essa explicação está em Tiago. Você percebe como funciona? Uma pessoa quer uma coisa para o seu próprio benefício, para o seu prazer, mas não consegue ter aquilo. Então ela vai ficar furiosa e lutar para conseguir. Você lembra o que você queria da última vez em que você ficou irado? Pensa nisso. Talvez o seu desejo seja o de reconhecimento pelo que você faz. Ou seja, que a sua vontade prevaleça sobre a dos outros. Ou pode ser ter sucesso financeiro, ou ter uma família perfeita. Ou pode ser simplesmente ter uma vida mais fácil, ou ter paz. E aí, quando você não consegue o que quer, fica irado. Mas os melhores desejos que podemos ter na vida são aqueles que nos levam a obedecer a Deus. Se o seu desejo de obedecer a Deus for maior do que o de satisfazer a sua própria vontade, você será capaz de escolher a bondade, o perdão, o amor, em vez de responder com ira. Por mais difícil que seja vencer a ira, Deus não permite que a tentação seja maior do que você pode resistir. Acredite nisso. As tentações em sua vida não são diferentes daquela que outros já enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Está lá em 1 Coríntios. Isso mesmo. Para mudar os seus desejos, você precisa substituir a ira pelo amor a Deus e ao próximo, ao seu cônjuge. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. É o que Jesus nos diz, não é mesmo? Então não existe nada mais importante para um cristão do que demonstrar amor a Deus e ao próximo. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Exatamente. É isso aí. E o que foi que Deus nos mandou fazer? A Bíblia diz: visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Está em Colossenses, pessoal. É isso aí. Isso mesmo. Então, a forma de não reagir com ira é reagindo com amor. Quando você for tentado a se irar, lembre-se do amor que Deus teve por você e retribua amando a Deus mais do que aos seus próprios desejos. Assim como Jesus foi paciente, foi amoroso com você, então seja paciente e amoroso com o seu cônjuge. Quando você for provocado, você pode pensar: o amor é paciente, está lá em 1 Coríntios 13. Então eu posso demonstrar amor por essa pessoa sendo paciente também. Deus pode te capacitar a reagir às circunstâncias com amor. Creia nisso. Creia nisso. Uma forma prática de não deixar que a ira te domine é decorar textos bíblicos. Você pode escrever e colocar em lugares assim estratégicos na sua casa. Por exemplo, esse texto: livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos,
atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Isso está lá em Efésios, gente. A ideia aqui é substituir o mal pelo bem, a ira pela bondade, desenvolvendo novas formas de pensar e de agir. Também nos ensina a perdoar como fomos perdoados. Pense nesse texto, leia e releia até que faça parte da sua vida. Se o seu alvo for o amor e a reconciliação, a tentação da ira é deixada de lado e uma mudança real vai acontecer na sua vida. Isso mesmo, não é isso que você quer? É. Por fim, você precisa confiar nas promessas do Senhor. Deus nos fez promessas maravilhosas na sua palavra e as promessas dele nunca falham. Ele nos garante que não somos mais escravos do pecado. Portanto, nós podemos mudar o nosso padrão de comportamento. Não precisamos continuar pecando com a ira. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereça o seu corpo como um instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. Amém. Maravilhoso esse texto. Maravilhoso. Talvez alguns relacionamentos antigos que foram muito afetados pela sua ira não mudem mais. Mas outros relacionamentos serão transformados com a sua nova forma de agir. E Deus vai usar a sua obediência para a glória dele. Sim. Fique firme no propósito de vencer a sua ira. Pare de culpar os outros ou as circunstâncias pela sua ira. Confesse ao seu cônjuge e aos seus filhos o seu pecado e peça que eles te ajudem a ver quando você for demonstrar essa ira. E todos vocês, vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Está em 1 Pedro. Que maravilha. Se esse vídeo foi útil para você, então compartilha com seus amigos. Talvez eles também precisem aprender como vencer a ira. Então dá um like pra gente, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e fica com a gente até a próxima semana. Não esquece de ativar o sininho. Tchau!